tema da mensagem de hoje é seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso é algo que nós realmente precisamos na nossa vida. Essa mensagem, pode diminuir as luzes, todas as luzes aí, por favor. Essa mensagem, ela não é uma mensagem motivacional. Essa mensagem não é para você sair daqui motivado e sair falando, não, o pastor disse que eu tenho que ser forte e ser corajoso. Não, porque mais do que uma motivação, isso aqui é um fundamento de vida. Por que nós temos que ser forte? Por que nós temos que ser corajosos? Porque a nossa vida não é fácil. Porque a vida não é fácil. A vida real, a vida que você, sem ser convidado, mas você apareceu nesse mundo, ninguém perguntou se você queria vir, é ou não é? Mas você veio. Essa vida aqui é difícil. Essa vida aqui não é construída só com momentos felizes, com momentos bons, e nós precisamos entender isso. Não existe um tempo bom que dure para sempre, mas também não existe um tempo ruim que se dure para sempre. Nós precisamos ser fortes e ser corajosos como um fundamento, porque diferente da novela que a gente vê, diferente de filmes que assistimos e diferente de um tempo de redes sociais, que aquilo que nós não queremos ver, é só você deslizar o dedo e você passa para o próximo vídeo. Nós não vivemos isso na vida real. Muitas das vezes você vai ter um cenário diante de você que você não quer passar, que você não quer enfrentar, que você não quer que exista, mas você não tem essa opção na vida, de escorregar o dedo e vir uma coisa melhor para você ver. Consegue compreender até aqui? Então, ser forte e ser corajoso não se trata de algo motivacional, mas se trata de um fundamento de vida que nós precisamos ter. E foi exatamente isso que Deus fala para Josué. O texto fala, o título do texto fala que Deus aparece para Josué e anima Josué. Mas eu quero convidar você a fluir na história, um pouco da história de Josué e conhecer um pouquinho melhor quem era Josué. Josué não era um garoto, não era um menino que nunca tinha visto nada, muito pelo contrário. Josué já era um homem vivido e que estava com Moisés desde o início de tudo. Pastor, qual o início? Desde quando eles estavam no Egito. Desde a primeira praga que Deus envia ao Egito, Josué já estava lá. Josué viu tudo. Josué viu as 10 pragas acontecerem, Josué viu o mar se abrir. Josué passou por todas as fases no deserto. Josué enfrentou grandes inimigos, grandes adversários. Esse era Josué. Josué foi aquele que, quando foi enviado com mais 9 espias, voltou com o coração alegre. Ele e Caleb, enquanto os outros 8 desanimavam o povo, Josué não, disse para o povo, olha, realmente a terra é boa, a terra mana leite, a terra mana mel, a terra é uma terra cujo o nosso Deus havia prometido. Ele não errou. Enquanto as outras pessoas falavam de gigantes, falavam das dificuldades e falavam que iam morrer. Então Deus determina que Josué e Caleb entrariam na terra. Então Josué era esse homem, mas que foi derrubado por uma notícia. Qual notícia, pastor? A morte de Moisés. Ele era servo, aliás, ele era filho de um auxiliar de Moisés. E quando ele ouve essa notícia, ele se frustra. Ele cai. Deus vê Josué caído e desanimado. Então foi exatamente nesse momento, Josué capítulo 1, a gente vai pôr na TV para você. O verso 5 diz assim: Deus disse para ele:
ninguém conseguirá resistir a você. Leia aqui comigo. Todos os dias da sua vida. Está acompanhando aí, gente? Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Olha a palavra de Deus. Aí Deus diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida, a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém, gente? Então Deus aparece para Josué, entende que Josué estava desanimado e anima Josué. Olha aqui para o pastor. Eu tenho certeza do meu espírito que um dia da sua vida, Deus ele apareceu para você e ele te animou no dia mais difícil que você estava enfrentando. O dia que você perdeu alguém, o dia que você se viu sozinho, o dia que você perdeu aquele que te acompanhava, o dia que você enfrentou uma guerra atípica. Você já estava acostumado a enfrentar grandes desafios, mas de repente, você foi pego por algo que você não estava acostumado e que você não imaginava. E aquilo te derrubou. Mas no teu espírito, na sua consciência, Deus ele falou com você e ele te levantou. E é por isso que você está de pé. E foi o que ele estava fazendo com Josué. Nós precisamos entender aquilo que nós vamos receber de Deus, aquilo que buscamos na igreja. Muitas pessoas estão indo à igreja buscando emoções, buscando sentimentos, sensações de arrepio, sensações de calafrio, um calor. Estão confundidos realmente sobre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Porque não é um arrepio, não é um frio, não é uma lágrima que vai te fazer ficar de pé diante das lutas que vierem lá fora. Isso não vai fazer você ficar forte, mas o que vai te fortalecer é a confiança na palavra. Por isso que ele disse: permaneça e obedeça à palavra. Tudo que eu disse para Moisés, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. O que vai fazer a gente ser bem-sucedido, se sair bem diante das dificuldades, é a nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. O que vai fazer você combater a dúvida, você combater um ataque espiritual do diabo, sabe o que é? É a palavra de Deus que deve estar no seu coração. É ela que vai te sustentar. Não é um momento que você sorri, não é um momento que você vê descer glitters aqui na igreja, não é um momento que você sente um arrepio, um calafrio. Isso não quer dizer nada, porque esse tipo de sensação no mundo você encontra. Esse tipo, posso falar, gente, sim ou não? Esse tipo de sensação eu encontrava muito mais forte no mundo, quando eu era do mundo. Quando eu ia numa balada com os meus amigos, quando eu bebia com os meus amigos, quando eu ficava com outras mulheres, eu tinha mais sensações como essa do que na igreja. Diante de um som alto, de uma caixa desse tamanho, com um grave que chegava a vibrar o nosso peito,
com música, com fogos explodindo, com gritaria, com aquela multidão, calor de pessoas pulando ao mesmo tempo, querendo as mesmas coisas, promiscuidade, sexo fácil, orgias, bebedices, mentiras, drogas. Então a sensação que existe nesse lugar, o sentimento que corre nesse lugar é maior do que qualquer igreja que você imaginar. Porque essa não é a proposta do Evangelho, fazer você sentir nada. Porque a fé, ela é uma certeza. A fé, ela tem a ver com uma convicção no seu espírito. E é ela que nos move a tomar decisões que são importantíssimas. Veja que as coisas mais importantes da sua vida, você não toma uma decisão com o seu coração, mas você toma uma decisão com a sua razão, com o seu pensamento, com o seu intelecto. E aí você é bem sucedido na decisão que você toma. Agora você quer tomar na cabeça? Comece a decidir com o seu coração. Tem mãe que ensina o filho, que ensina a filha, que dá escola, que dá educação, que dá amor para o filho, e fala assim: olha, quando você crescer, e você for ter um namorado, procure um namorado que tenha os mesmos princípios, que estude, que tenha uma família, que tenha uma educação, que tenha temor a Deus e etc. Aí, a menina ajunta com outras meninas e vai andar na rua. Vai andar na rua. Aí daqui a pouco ela vê um menino lá, 18 anos. O que ele está fazendo? Olha lá, manda. E aquela coisa. Não trabalha, não respeita os pais, já usa drogas, tem um risquinho no cabelo, piercing, aquela coisa, bermuda lá embaixo, a metade da cueca aparecendo. Desse jeito. Tudo diferente que a mãe. Aí ela passa com as amiguinhas. Olha, nossa. Aí ela vê. Aí o coração dela se conecta. Aí o coração dela começa a falar com ela: olha lá, olha, nossa, ele é popular. Os meninos tudo ri das brincadeiras dele. Todo mundo respeita ele, porque ó, eu acho que ele é bandido, eu acho que ele trafica, hein? Se eu tiver com ele, ninguém vai mexer comigo. Tudo diferente que a mãe. Mas quem que está falando para ela ir lá escolher? O coração. Se escolher com o coração, vai tomar na cabeça. Mas se você escolher com a razão, o seu coração quer, mas você, opa, pera lá, isso aqui não tem nada a ver com a minha mãe. O diabo não veio nem disfarçado, ele veio já do jeito que ele quer me enganar mesmo. Não vou cair nessa armadilha. Aí ela fala para as amiguinhas: se você quiser ir, você vai, mas não é esse tipo de pessoa que eu quero para estar comigo, não. Quer dizer, vai ser bem sucedida no amor, porque está escolhendo com a. Então, as decisões importantes da nossa vida, uma conta que você vai assumir, um trabalho que você vai escolher, algo que você vai aplicar o seu dinheiro, o cuidado do seu filho e da sua família, veja que você procura tomar atitudes que são racionais. A mesma coisa se aplica com a fé. A fé, ela estrutura o nosso pensamento para que a gente tome atitudes pensadas, procurando sempre agradar a Deus, porque se você agradar a Deus, você só vai fazer bem para você. A Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, se você vive a vontade dele, mais feliz você vai ser. Ele vai te aconselhar, uma coisa que a Bíblia fala, que ele é um maravilhoso conselheiro. Ou seja, o conselho dele vai fazer você viver bem. É difícil, pastor, obedecer o conselho de Deus? Muito difícil, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele se inclina para coisas que nos prejudicam. Então nós temos que aprender a construir a nossa vida com Deus com uma fé inteligente.
Aí vamos pensar, eu venho para a igreja buscando uma emoção, não essa fé racional. Aí eu chego pela porta da igreja e falo, olha, chego a arrepiar quando eu entro aqui, hein? Olha a presença de Deus, chega que eu vou dar até uma girada aqui. Até fiquei tonto agora. O poder de Deus está aqui, glória a Deus por isso, e etc, etc. Aí começa na hora, oh Senhor, aquele teatro, aquele teatro. Aí na hora da oração, ao invés de orar com Deus com entendimento, como Paulo fala, ore com entendimento, ore espírito, mas ore com entendimento. Aí ela começa a imitar outra pessoa que está falando uma língua, que também está imitando a outra pessoa, que está imitando a outra pessoa. A gente já falou sobre isso, um dia eu vou falar ainda mais detalhado sobre isso. E aí ela acha que ela está cheia de Deus. Estou cheia de Deus. Nossa, mas eu estou cheia de Deus. Arrepiei na igreja. Senti calor, calafrio na igreja. Tremi todinho na igreja. Dancei, rodopiei na igreja. Fui tomado na igreja e etc. Aí ela sai da igreja. Aí vem a amiga, vem a vizinha e fala, amiga, eu tenho que te contar uma coisa. Ela fala, conta. Aí ela começa a falar uma fofoca. Aí a outra, que estava cheia do poder de Deus, vai falar assim, nossa, eu quero saber, porque aquela fulana lá não vale um centavo mesmo. Como é que pode? A pessoa que sai cheia de Deus, porque sentiu todas as sensações, frio, calor, arrepio, aí ela chega lá fora com a mesma natureza humana, a mesma carnalidade, as mesmas palavras que desagradam a Deus, desfrutando das coisas do mundo, carnal. Aí eu te pergunto, mudou alguma coisa ela sentindo um monte de coisa na igreja? Não mudou nada. Mas quando ela entra na igreja, ó Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero que a tua verdade entre dentro de mim, no meu coração, nos meus pensamentos. Quero ser guiado pelo Espírito Santo, quero te agradar. Ela ora com Deus, ela fala com Deus, ela busca o Espírito Santo. Se sentir vontade de chorar, tudo bem. Se sentir calor, tudo bem. Mas ela não veio buscar isso. Ela veio buscar uma vida com Deus. Então ela sai da igreja já, amanhã, segunda-feira. Deixa eu vigiar, a palavra diz para eu vigiar, para eu cuidar da minha fé, da minha salvação. Muitas pessoas vão se levantar, eu tenho que aprender a me defender. Aí vem a mulher puxar uma fofoca com ela. Ela vai falar, ih filha, vai ungir sua língua, não quero falar de nada disso, procure outra pessoa. Aí vem a outra pessoa falando, aquele homem lá, mas aquela mulher, não. Não quero esse tipo de conversa. Aí vem a outra pessoa te induzindo a contar uma mentira, você fala, não, com Deus nenhuma mentirinha. Então, pera lá. Aí Deus olha, o diabo também, que observa todas as coisas, fala, ela foi verdadeiramente com o coração aberto na igreja, a palavra está fazendo sentido. Ela saiu da igreja, olha que ela não está desviando nem à direita e nem para... Você consegue entender o que é a fé? Isso é a fé. Em Romanos 8, coloca para a gente, por favor, 16, diz assim, Romanos 8, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Que o Espírito de Deus, ele vai falar aqui, com você, aqui com a gente, comigo, com você, ele vai falar aqui, que nós somos filhos de Deus. A nossa consciência, ela não pode se cauterizar, porque ele é um meio de comunicação para Deus falar com você. É a mesma coisa que você, mãe, sai de casa e deixa seu filho com o celular, fala assim, olha, a mãe, 1 hora vai ligar para falar com você, fica aí esperto para você atender o celular. Aí a pessoa pega o celular e vai lá e joga dentro da água. Estraga o celular. Vai conseguir falar? Não vai.
Então a nossa consciência, por isso que ela tem que ser limpa. A nossa consciência não pode se cauterizar. Se Deus fala com você, obedeça, porque quanto mais você ouve uma verdade e faz o que é errado, daqui a pouco a palavra de Deus ela vai ser como um nada para você, porque a sua mente vai cauterizar, vai ficar bloqueada. Então Deus fala com a gente no nosso intelecto e Ele disse para Josué: seja forte e corajoso. Esse é o fundamento de fé que nós temos que ter, porque a vida ela é difícil. Muitas das vezes você vai ter uma promessa de Deus sobre a sua vida e vai acontecer tantas coisas que, se você não se apegar com Deus, tantos ataques espirituais, que é possível que você desacredite que existe uma promessa sobre a sua vida. Davi, para a gente finalizar aqui essa palavra, Davi, logo garoto, ele recebeu uma promessa, foi derramada uma promessa sobre a vida dele, o óleo desceu sobre ele, e havia uma promessa sobre Davi. Davi seria o rei de Israel. E aí, muitas das vezes a gente pensa que foi muito fácil, que Davi ele cresceu, aí ele foi levar pães, foi levar queijo, foi levar algumas coisas para os seus irmãos na guerra. Golias estava lá, ele viu toda aquela situação, decidiu enfrentar o gigante, desceu para a batalha, venceu o gigante, saiu de lá, passou alguns dias e se tornou rei. Teve um castelo, pessoas servindo ele, um exército gigante defendendo ele. Foi assim que aconteceu? Não foi nem um pouco assim. Davi só tomava lapada na cabeça. Davi, desculpa gente essa expressão, mas é que eu acho que é a mais direta para a gente entender. Davi só tomava sufoco. Davi, ele começou em uma fuga desesperadora contra o rei Saul. Depois dele ter matado o gigante, e que o rei Saul entendeu que havia algo diferente naquele menino, porque o diabo é assim. Quando há uma promessa sobre a sua vida, ele sabe que sobre você há algo diferente. Então a perseguição sobre a sua vida vai ser maior. A perseguição no seu trabalho vai ser maior do que para as outras pessoas. A perseguição sobre você vai ser maior do que qualquer pessoa que não tem uma promessa de Deus sobre ela, porque o diabo conhece. Se você é um jovem que tem uma promessa de Deus sobre você, na escola você vai ser perseguido. Se você é um adulto que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, no trabalho, na sua casa, você vai ser perseguido. Eu me lembro que quando eu saí da igreja que eu estava e voltei para o trabalho, continuei servindo a Deus, mas não fazia mais parte. E todos os clientes sabiam, era questão de falar para eles, que eu tinha me tornado pastor. E aí eles, que pastor da onde? Pastor da Universal. Ah, mas então agora ele vai ganhar dinheiro. Porque pastor é rico, Pastor ganha dinheiro. Ganha tanto dinheiro que as pessoas querem ser tudo. Por que elas não querem ser pastor? As pessoas estudam, faz faculdade, faz 2 faculdades e investe para ter todo tipo de profissão aí fora. Por que não vai ser pastor? Se quiser ser pastor, mas eu dou uma aula de segunda a segunda-feira aqui comigo. Vamos evangelizar de ponta a ponta esse bairro aqui comigo. Vamos orar, vamos gravar vídeo junto comigo. Vamos para cima, você vai ver o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Você vai ganhar dinheiro demais. Não vai trabalhar não, para você ver o que vai acontecer. Então, não vai trabalhar que nem o aluguel da igreja a gente paga. Então, até me perdi, gente. Do trabalho. Aí eu volto para o trabalho, e aí começa todos os clientes. Ih, alemão, deu certo não? Não enriqueceu não? Não ganhou dinheiro não? Eu ouvi isso aí toda semana, todos os dias. Sendo humilhado, as pessoas rindo, fazendo piadinha, mesmo eu não dando liberdade. Porque quando há uma promessa sobre a sua vida,
aonde você estiver, o ambiente que você tiver, haverá uma perseguição maior sobre você. As pessoas, pelo simples fato de você estar lá, vão se incomodar. Então, nós temos que estar preparados diante disso. E Davi começa a fugir de Saul, a fugir desesperadamente de Saul. Ele fugiu até certo ponto, eu quero ler para vocês aqui, que ele chegou a pedir ajuda. Olha a situação que ele estava, para um rei inimigo. Sabe que tipo de rei que ele teve que pedir ajuda? O rei que Golias lutava por ele. Então tinha lá Golias, o exército filisteu, e tinha um rei, o rei Aquis. E foi esse rei aí que Davi teve que pedir ajuda, e ele disse assim, olha só, 1 Samuel 27 diz assim: Davi contudo pensou, algum dia serei morto por Saul, é melhor fugir para a terra dos filisteus, então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel, e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhido por Aques. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, que foram mulher de Nabal de Carmelo. Então, a coisa ficou tão difícil para Davi, mas tão difícil, que ele teve que pedir ajuda para um inimigo. Aí vamos entender isso aqui, além do que as letras da Bíblia que a gente lê, mas a emoção, o sentimento que imagino que Davi estava passando. Você servindo um Deus vivo, que a todo tempo defende um Deus vivo, o Senhor dos exércitos, você derruba, você vence um gigante, você anda com Deus, você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, você anda com Deus, você não pediu para ser ungido, mas você foi ungido, o profeta foi lá na sua casa e te ungir, você não pediu nada disso, aí você chega a um extremo da sua vida que você pede ajuda para o seu inimigo. Imagine você, contando com a ajuda de Deus, e nada, chega um ponto que você tem que pedir ajuda para o seu inimigo. O que você ia sentir aqui? Fala aí, pensa aí, o que você ia sentir aqui como humano, sendo humano? Pô, meu Deus, será que o Senhor é comigo mesmo? Será que esse azeite aí não foi derrubado na cabeça da pessoa errada? Será que Samuel não se enganou, era um dos meus irmãos e acabou tendo dó de mim e me ungiu? Que não é possível. Deus, o que eu tenho feito? Detalhe aqui que o profeta que ungiu ele já havia morrido. Suporte que ele tinha espiritual ali não tinha mais. Samuel tinha morrido. Ele está fugindo do rei que ele defendeu, da família dele. Ele não tinha mais a família. Tinha 600 homens com ele, cansados, também arrebentados com ele. E aí ele foge e pede ajuda. Aí eu vou falar para você de uma situação que talvez você não conhece. Eu já até comentei aqui no culto, hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Aí Davi, ele se estabelece em Gate, e esse rei, ele dá uma cidade, ele permite Davi habitar em uma cidade com essa galera. Essa cidade chamada Clag, e Davi mora lá, se estabelece lá. Aí teve uma guerra. De novo os filisteus iam se reunir e iam lutar contra Israel.
E Davi falou, eu vou lutar, porque esse era o acordo, ele lutar junto com os filisteus. E ele falou, eu vou para a guerra com vocês. Aí ele pega os 600 homens, o exército de Israel está corrompido, o rei está corrompido, Deus não estava lá mais. Aí ele pega e vai para a guerra. Olha só. Aí chega lá na guerra, chega lá na batalha, os outros príncipes dos filisteus se reúnem e falam, quem que é esse aí? Aí o rei Aquis fala assim, esse aí é Davi, que matou Golias. Ele falou, você tá maluco? Como é que você vai deixar esse cara vai trair a gente? No momento que a gente estiver lutando com Israel, ele vai atacar a gente por trás. Não, 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 não. Pode mandar ele voltar. Ou seja, nem para ele ajudar um inimigo, ele não servia, era desprezado. Você sabe aquele momento que ninguém quer você? Aquele momento que ninguém quer falar com você, ninguém quer puxar assunto com você. Aquele momento que todo mundo te despreza, aquele momento que você não é bem-vindo em nenhum lugar. Que nem para você ajudar, nem se fosse o tapete para as pessoas pisar, elas não iam querer. Davi estava desse jeito. Aí Davi volta com os 600. Triste, mas volta. Pô, não quiseram a nossa ajuda. E volta para Ziclag. Aí quando ele chega lá em Ziclag, capítulo 30, vai falar que eles chegaram e eles se depararam com essa situação. 33. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a qual foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi, ele é rejeitado da guerra, volta para Ziclag. Quando ele chega na cidade dele, ele olha a cidade toda queimada. As pessoas foram mortas. Os filhos pequenos e as mulheres foram levadas como prisioneiras. Aí ele chora com os soldados. Aí de repente as pessoas que ficam ali se voltam contra Davi e querem apedrejar Davi. E aí? E aí? Ah não, Deus, você derramou o azeite na cabeça errada mesmo, não é possível esse trem não. E aí? Será que você já passou algum problema semelhante a esse? Olha o problema que Davi estava enfrentando. Às vezes a gente desanima por qualquer coisa. Às vezes a gente quer parar por qualquer coisa, quer desistir por qualquer coisa. Para mim, o que é mais sobrenatural aqui, primeiro vamos entender que Davi sentiu tudo, gente. Quando ele viu isso, ele chorou bastante. Depois que as pessoas quiseram apedrejar ele, sabe o que ele fez? Ele ficou profundamente angustiado. Ele sentiu. Mas o que me chama mais atenção, volta no último versículo, por favor, é o final do versículo. Isso faz ele ser sobrenatural. 1 Samuel 30, no último versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sabe o que isso aqui mostra para nós? Que ele nunca desconfiou do seu Deus. Que ele nunca permitiu um pensamento só falar que Deus não era com ele.
que ele nunca se permitiu pensar que Deus escolheu a pessoa errada. Sabe o que isso nos ensina? Que na hora que tudo está difícil, a gente não deve buscar se fortalecer com pessoas, se fortalecer no bar bebendo, se fortalecer deixando de vir para a igreja, se fortalecer viajando, se fortalecer indo em festa, se fortalecer buscando emoções. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. Se tem alguém que pode dar para nós a força que nós precisamos, esse é Deus. Se tem alguém que pode te levantar no dia mais difícil da sua vida, na maior guerra que você estiver enfrentando, ou do lado de fora, ou dentro de você, nos ataques espirituais que existem a todo tempo, esse é Deus. Então Davi se fortaleceu no Senhor. E é exatamente esse caminho que a igreja do Senhor tem que buscar. Se fortalecer em Deus. É fechar a porta do seu quarto e não ficar se distraindo na internet, mas dobrar os seus joelhos ali e se fortalecer em Deus. Não é ficar buscando encontrar uma outra personalidade, se mudar como pessoa para alcançar e ser atraído ou ser atraente para outras pessoas. Não! Davi aqui estava sendo rejeitado por todas as pessoas. Ninguém queria Davi. Queriam apedrejar Davi como um cachorro morto. Mas Deus, ele pode pegar aquele cachorro morto e fazer se tornar o maior rei que Israel já viu. O maior rei foi Davi. O único rei que reinou sobre as 12 tribos de Israel. O único rei que tinha o respeito de todos. O rei que mais venceu batalhas no nome de Deus. O rei que não desanimou. Às vezes nós precisamos entender a seguinte coisa, que no momento de extrema dificuldade, sabe o que Deus está fazendo? Forjando o nosso caráter. Deus está forjando o seu caráter como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como aquele que não se corrompe, como aquele que não se entrega, como aquele que não joga a toalha, como aquele que não se envaidece, porque lá na frente você vai entender, eu saí do chão como um cachorro morto, e tudo que eu tenho veio de Deus. Então tudo é para a glória de Deus, tudo é para a honra de Deus. Há alguém comigo aqui, gente? Deus forja o nosso caráter. Mas nós vamos passar por essa situação. Nós vamos passar por essa situação. E é difícil. Por isso que a palavra está dizendo, seja forte. Isso não é uma motivação, isso é um fundamento de vida. Porque a vida não é fácil. A vida do cristão, menos fácil ainda. A vida de quem tem um propósito sobre ele, menos fácil ainda. Isso aqui se trata de salvação. Porque se não buscarmos nos fortalecer em Deus, podemos perder o azeite que foi colocado sobre nós, que se chama Espírito Santo. Os ataques espirituais, ele vem para desfalecer a nossa fé. Jesus orou por Pedro e disse: Pedro, Satanás, ele está peneirando a sua alma, ele te quer. Ele encontrou coisas em você, concessões que você está dando para ele, e ele quer você. Só que eu orei ao Pai, eu orei a Deus para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, o diabo, o seu inimigo, meu inimigo declarado, ele não importa se você vai continuar vivendo, ele só quer que você viva sem a fé. Ele quer matar a sua fé. Então ele ataca a gente, para a gente viver uma vida natural, sem a fé. E aí ele já é vitorioso. A gente mostrou um vídeo para o Grupo Faz do final do culto de quinta-feira, e era uma entrevista perguntando se as pessoas aceitavam a Jesus, se acreditavam em Jesus, se aceitavam Jesus, etc.
Mas o primeiro vídeo começa falando assim, o cara falou, não, eu não vou na igreja, eu não busco a Deus, eu vivo minha vida e está tudo bem. Eu sigo minha vida, está tudo certo. Porque essa é a grande mentalidade das pessoas. Pegaram um Deus, colocaram em uma estante e está tudo bem. O troféu está lá, o que Jesus fez está lá e eu sigo a minha vida. Está tudo bem. E nós podemos viver sem Jesus. O grande problema é que você não pode ser salvo sem Jesus. É só com Ele para ser salvo. Não se trata só daqui, mas se trata da eternidade. É a segunda coisa. Viver sem Ele, você nunca vai descobrir o que era viver com Ele. O que você poderia viver com Ele. Os planos, a família, a missão da sua vida aqui na terra com Ele. Quem vive sem Ele, vai viver, vai morar, vai ter carro, vai ter casa, vai passear e etc. Mas nunca vai descobrir uma vida com Jesus. O que seria uma vida com Jesus? O que é uma missão de vida com Jesus? O que o céu tinha para ela viver? Nós não podemos, de forma nenhuma, permitir a nossa fé desfalecer. Porque nós precisamos seguir com fé. A palavra fala, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Achará fé na terra? Porque o que a palavra nos ensina é que a fé, ela tem obras. E a fé sem obras, ela não significa que somos salvos pelas obras, mas significa dizer que se temos fé, também temos obra. A obra que faz você permanecer com Deus, se fortalecer em Deus. De você fechar a porta do seu quarto, de você orar, de você buscar comunhão na palavra, de você ter interesse, de você mergulhar em Deus, de você se aprofundar em Deus, de não pensar, não, Deus é uma chatice, mas de você ser atraído pelas coisas de Deus. Então você está avivando sua fé, isso só vai fazer bem para você. Agora, quanto mais a gente vai se enchendo das coisas do mundo, nós vamos sofrer ataques espirituais, e se a nossa fé desfalecer, a gente perde a nossa salvação. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Vamos orar a Deus, vamos pedir para que Ele renove a nossa fé, para que Ele renove a nossa força, para que venhamos sair daqui com força, com coragem, porque para seguir Jesus você tem que ser corajosa. O jovem tem que ser corajoso, o adulto tem que ser corajoso. Para seguir Jesus, de fato e de verdade, você tem que ser corajoso. Eu vi aquele ex-funkeiro, acho que é JP? Ele assumiu Jesus diante dos fãs dele, não escondeu Jesus numa gaveta, não. O Jesus para mim é só de domingo, não. Ele assumiu Jesus e falou, a partir de hoje, eu não vou mais fazer show, eu não vou cantar mais funk. A partir de hoje, foi lá e quebrou o contrato que ele tinha com a gravadora. A multa rescisória do contrato dele, 13 milhões de reais. Ele parcelou e ele se desfez de tudo para poder pagar esse valor. Está ainda devendo 1 milhão e poucos, 1 milhão e 900, uma coisa assim. Esse se converteu mesmo. Esse entregou a vida, isso aí não foi arrepio na igreja, não. Isso aí não foi um calorzinho que ele sentiu atrás das costas, não. Esse aí, ele se arrependeu mesmo. Aí tem pessoas que vêm aqui, me perdoam, mas é a grande verdade. Só tem a ganhar aceitando Jesus. Vai renunciar o quê? Uma vida de tristeza? Vai renunciar o que? A ida no boteco, o maço de cigarro que carrega no bolso? Dariam tudo para ter esses 13 milhões. A gente tem um garoto que está pagando 13 milhões para poder viver com Jesus. Vem pessoas aqui que só tem a ganhar aceitando Jesus. É largar o marido que só bate, toma um soco na cara todo dia,
que só trai, é um chifre atrás do outro, não tem paz dentro de casa. Aí Jesus está falando, ó, separa e entrega a vida para mim. Ah, Jesus, peraí, devagarzinho aqui. Ó, só um pezinho aqui no batistério, mas deixa o corpo no mundo. Toma vergonha na cara. Vai tomar vergonha na cara. Está achando que é Jesus que precisa de nós? Nós que precisamos, esse papo de dentro da igreja, quem aceita Jesus levanta a mão. Quem aceita Jesus levanta a mão. Quem quer que Jesus te aceite, levante a mão. É Ele que aceita, porque Ele é Senhor. Se nós fôssemos Senhor, nós aí sim, Senhor, vem cá que eu vou te aceitar. Eu estou falando desse jeito, gente, para vocês realmente entenderem. O centro não é a gente, o centro é Ele. Então esse garoto realmente se converteu, se entregou para Jesus mesmo. Assumiu, ele e a mulher dele, a esposa dele, estão lá sozinhos. Perderam os amigos dele, perderam as coisas lá, perderam a mídia, perdeu o mundo, mas ganhou o céu. Mas ganhou Jesus. E eu tenho certeza que ele está muito mais feliz do que quando ele tinha todo mundo do lado dele. Nós temos que se fortalecer em Deus. Você sabe, aquele que nunca vai te desamparar, como ele disse para Josué: nunca eu vou te desamparar, nunca eu vou te abandonar. Quem nunca vai te deixar é Deus. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te deixar. E Davi sabia disso. Ele falou: eu estou passando tudo isso aqui, mas eu sei que Deus é comigo. Deus é com você. Deus é com você. Mas vamos ser com Ele com força. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor.